Estamos todos bem, agradecidos a Deus por mais esta oportunidade. Estivemos aqui já, primeiro culto pela manhã, foi uma bênção. E agora Deus nos dá a oportunidade de retornarmos para esse segundo momento de celebração. Eu quero, antes de fazer a leitura, introduzir uma palavra para vocês. Parabenizar todas as mulheres, né? Falhamos hoje de manhã. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Parabéns. Todas as mulheres. Deus continue abençoando vocês. Pegue a sua Bíblia, ou acompanhe. Nós vamos ler 3 referências. Eu vou estar falando com vocês hoje sobre como lidar com o pecado. E eu quero usar 3 leituras para embasar essa palavra. E a primeira está em Atos capítulo 2, versículo 38 e 39. Atos capítulo 2. Depois nós vamos em Lucas capítulo 15 e Ezequiel capítulo 18. Vamos começar por Atos. Diz assim: E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos, a cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Lucas capítulo 15, versículos 7 a 9. Digo-vos que assim haverá alegria no céu, por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a sua cadeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas, vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha dracma perdida. Vamos para Ezequiel capítulo 18, versículo 30 e 32. Podemos ler o verso? Não, volta lá, você já colocou o 10, né? Volta lá em Lucas 15, 10. Vamos ler o 10 também. Por favor. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus. Você prestou atenção nisso aqui? A alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Eu entendo aqui que quem faz festa é o próprio Deus. É Deus diante dos anjos de Deus. O próprio Deus festeja por um arrependimento. Agora vamos para Ezequiel capítulo 18, versos 30 e 32. Presta atenção. Ezequiel 18. Portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Diz o Senhor Jeová: vinde, convertei-vos de todas as vossas transgressões. Iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgrediste, e criai em vós um coração novo e um espírito novo, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Senhor, obrigado por estarmos aqui, por esse momento, por essa oportunidade. Direciona-nos na Tua palavra e nos use segundo um canal, um instrumento, ao qual o Senhor possa usar e falar com a Tua igreja como o Senhor quer, da maneira e da forma que o Senhor quer. Estamos à Sua disposição, Pai. Obrigado por estarmos aqui.
em nome de Jesus, amém. Eu quero entender que, diante dessas leituras que fizemos, uma forma de lidar com o pecado, não existe outra maneira a não ser pelo arrependimento, não é? Tem que ter arrependimento. E eu confesso para vocês que, diante dos dias que nós estamos vivendo, das situações que nós estamos acompanhando, são dias muito complicados, muito difíceis, e em muitos lugares não pode mais pregar sobre pecado, não pode falar mais sobre inferno. Tem igrejas que é proibido você falar ou abordar certos temas concernente a isso. Mas aqui não, aqui nós temos um compromisso com a palavra, e esse peso e essa responsabilidade está diante de nós, e o que nós temos que prestar diante de Deus, como pastor, como líderes, é a responsabilidade que temos para manusear bem a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus dentro dos princípios estabelecidos. Não tem como rodear, não tem como agradar, massagear egos, porque a palavra tem que ser pregada, tem que ser ensinada, tem que ser instruída. E não quero levar nenhuma consequência por falha minha concernente a isso. Eu tenho uma responsabilidade antes com Deus, com a palavra, e nós precisamos despertar o povo, a igreja, para o tempo em que estamos vivendo, para os dias em que estamos atravessando. O povo precisa ser despertado. E essa mensagem de arrependimento, ela vem sendo pregada há muito tempo. Ela vem sendo pregada para Israel, despertando o povo para o arrependimento. Ela vem sendo pregada nos nossos dias, e ela continua sendo pregada. Ainda que muitos querem dizer que as pessoas podem viver uma vida de qualquer jeito, de qualquer maneira, como você quiser, está tudo bem. Eu estou aqui para dizer que não está tudo bem. A gente tem que ter um compromisso com Deus, temos que ter um compromisso com a palavra do Senhor, e esse negócio de ser cristão e viver de qualquer maneira, de qualquer jeito, isso não está tudo bem não. A gente tem que ter um posicionamento e uma postura de um verdadeiro cristão, salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Salvo uma vez, pode pecar, pode fazer o que você quer, pode aprontar, que você vai para o céu do mesmo jeitinho. Cuidado com isso. Esse evangelho aí sem responsabilidade, que leva o povo a fazer o que quer, a viver como quer, a ser dono do seu próprio nariz, a tomar atitudes como ele quer, da forma que... É perigoso. Nós temos um dono, nós temos um Senhor. Nós temos regras, temos princípios, e esses princípios são estabelecidos por Deus. E esses princípios estão estabelecidos na palavra do Senhor. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então nós temos que pregar sim. Temos que continuar pregando a palavra. Doa a quem doer. A verdade tem que ser anunciada. O povo tem que se arrepender. Temos que nos arrepender dos nossos pecados. Temos que nos humilhar. Temos que abrir o coração, a quebrantar. Ter temor do Senhor. E ter temor do Senhor não é ter medo de Deus. É ter reverência, é ter respeito, é ter honra. É o que nós precisamos continuar praticando, ministrando e vivendo isso nas nossas vidas, no dia a dia. Então, para nós lidarmos com o pecado, tem que ter arrependimento, porque o arrependimento é o primeiro passo para uma vida transformada por Jesus. E você acha que a mensagem de Jesus foi uma mensagem assim, que não abordou, que não bateu nessa tecla? Não, a mensagem de Jesus, ele abordou e ele bateu na tecla sobre o arrependimento. Olha para você ver Mateus capítulo 4 e versículo 17. Mateus 4 e 17, Jesus Cristo, ele levou o povo a entender, a voltar para ele e se arrepender. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, olha a pregação de Jesus, olha como Jesus instruía, ensinava, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. João Batista, que antecedeu, tinha uma mensagem que muitos falavam, João Batista é muito duro, mas ele dizia, arrependei-vos, e ele ia mais longe, raça de víboras.
Vocês precisam arrepender. E Jesus veio e dizendo ali, começou a pregar dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O tempo está se findando. Não dá mais para viver uma vida disfarçada, brincando de ser crente. O negócio é sério. Temos que levar isso com muita seriedade. Marcos capítulo 15, Marcos capítulo 1 e versículo 15. Marcos 1 e 15. E dizendo, o tempo está cumprindo, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E é a mesma mensagem que estamos e queremos continuar anunciando. Arrependei-vos, porque o tempo está se findando. É tempo de um posicionamento. Arrependimento é o primeiro passo para alguém se tornar cristão ou filho de Deus. Tem que se arrepender. Arrependimento nos textos, quando voltamos para o original, tanto o grego quanto o hebraico, ele tem uma definição, e essa definição é metanoia. Isso quer dizer o quê? É uma mudança de mente, é uma mudança de curso. Arrependimento é isso, é você receber a mensagem, o ensinamento, e isso fazer diferença na sua vida, porque o Evangelho muda, o Evangelho transforma, o Evangelho faz a pessoa diferente. Não dá para ter um encontro com Jesus, dizer ser um cristão e continuar nas mesmas práticas outrora. Isso não é um evangelho genuíno que transforma. Porque o evangelho genuíno, ele pega o indivíduo perdido, aquele que fazia tudo errado, e agora ele tem um encontro com Jesus, e esse encontro muda, transforma esse indivíduo. Porque esse é o poder do Evangelho. O Evangelho tem poder para transformar a mentalidade dessa pessoa, o curso de vida dessa pessoa. Você está vindo em uma direção totalmente errada, equivocada, contrária ao que Deus tinha para a sua vida. Mas a partir do momento que tem um encontro verdadeiro com Jesus, essa direção é mudada. Você passa agora a ter um rumo diferente. Você não vai seguir mais no erro, você não vai seguir mais na prática do pecado. Você agora decide a ir por um caminho diferente, tomar uma posição diferente, agir de forma diferente, porque acontece uma mudança na sua mente, acontece uma mudança na sua vida. Voltar atrás ou fazer uma meia volta em nossa experiência. Mateus capítulo 4 e verso 17. Isso aqui significa mudar de vida para viver segundo Deus. Arrependimento é isso. Quando Jesus pregava e ele dizia, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele diz, olha, tem que ter uma mudança. Tem que ter uma mudança de vida, porque é tempo de arrependimento. E não é remorso, é arrependimento. E arrependimento gira na mente dessa pessoa uma mudança em uma direção. Ela vai partir agora, não mais trilhar por um caminho errado. Ela vai decidir agora a trilhar por um caminho que conduz à vida eterna, por mais que seja a porta estreita e apertada, e é a porta do céu, não é larga, não é espaçosa, que entra do jeito que quer, da maneira que quer, com todas as bagagens que quer. A porta do céu é estreita, o caminho é estreito, a coisa é estreita mesmo, e nós temos que renunciar, porque as coisas velhas passaram, eis que em Cristo tudo se fez novo. A mente é mudada, a atitude é mudada, a ação é mudada, a vida é mudada. Não somos mais as mesmas pessoas. A partir do encontro com Jesus, não somos, tem mudança, tem transformação. Então arrepender-se é o primeiro requisito para alguém se tornar um discípulo de Jesus. Todo discípulo de Jesus passou pelo processo do arrependimento. Houve mudança na vida, houve mudança no trajeto. Não é mais como outrora. Não vivo mais nas práticas do passado,
na mentira, no engano. Nada disso. Essa mudança, esse encontro com Jesus muda tudo isso e nos leva a trilhar por um caminho que vai nos conduzir à vida eterna. Tudo nesse mundo é passageiro, é momentâneo, tudo passa. Tudo passa. E a gente precisa ser despertado para algo eterno. Nós vamos viver uma eternidade, seja com Deus ou seja sem Deus. Aí você vai escolher e decidir o que você quer. Qual caminho você quer trilhar? Continuar no erro, continuar nas práticas erradas, continuar vivendo a sua vida do seu jeito, da sua maneira, como você quer, é uma decisão sua. Viver aquela historinha que está tudo bem, tudo pode, nada faz mal, nada tem problema, isso é uma decisão sua. Viver uma mistura com um sistema que não é o sistema de Deus, que não é o propósito de Deus, que não é a vontade de Deus, é uma decisão sua. Mas nós temos que ter a consciência que a mensagem continua sendo pregada. A mensagem continua sendo anunciada. A mesma mensagem que foram anunciada no Antigo Testamento pelos profetas, a mesma mensagem que está sendo anunciada no Novo Testamento por Jesus e os seus discípulos, é a mesma mensagem que precisa ser pregada hoje, porque a Bíblia não muda, ela é a mesma. Não pode ser acrescentada nada nessa palavra. Apesar que querem usar a Bíblia como se fosse uma borracha, esticando ela para agradar o seu próprio ego e a sua própria vontade. Não é assim que funciona. Tem princípios, e eu preciso adaptar dentro desses princípios de Deus. Então o discípulo de Jesus é um discípulo convertido, mudado, transformado, que se arrependeu. Agora, discípulo que não passou pelo processo do arrependimento, pode ser um discípulo que prega, mas a vida dele não diz o que é aquilo que ele prega. Pode ser um discípulo que canta, mas a vida dele não condiz com o seu testemunho lá fora, com a sua postura de vida, porque está aqui olhando, todo mundo é santo, mas e o testemunho lá fora? Porque o arrependimento leva-nos a uma novidade de vida, uma vida diferente. Por isso que o discípulo de Jesus, ele passou pelo processo do arrependimento, de mudança de vida, de mudança de mentalidade. Porque a prática dele, a vida dele, a atitude dele, tem que condizer com aquilo que ele fala, que ele prega, que ele vive. Porque senão está complicado. E como nós podemos analisar isso lá fora? Você pode dizer onde você trabalha que você é um cristão? As pessoas podem olhar para você e dizer, cara, eu quero conhecer a sua igreja, porque você é uma bênção aqui. Ou essa pessoa olha para você e diz assim, rapaz, esse evangelho que você fala aí eu até aceito, mas essa vida que você vive eu não quero para mim não. Porque o evangelho é bonito, não é? E as pessoas gostam de ouvir o evangelho, a palavra de Deus é muito bom de se ouvir. Mas e a vida nossa? E o posicionamento nosso? E a conduta nossa? Está sendo verdadeiramente de um discípulo convertido? De um discípulo que passou por um processo de mudança de vida, de mentalidade, de conduta? Porque, gente, falar, tem um dizer que até papagaio fala, né? E o testemunho, e a vida? Como está o nosso procedimento? Hoje a palavra arrependimento significa simplesmente estar sentido pelo que fizemos ou apenas lamentando algo. Ah, eu fiz isso aqui, mas eu senti mal. Ah, eu lamento por o que aconteceu. Então, o sentido do arrependimento hoje é muito vago, é muito vazio, né? É um sentimento assim, errei mesmo. E aí? Qual que é a essência do verdadeiro arrependimento? É só dar desculpa? Não, o verdadeiro arrependimento leva a pessoa a uma mudança de vida, a uma atitude diferente. Não é só sentir
eu senti que eu errei, ou que eu falhei, não, é mudar. É não mais viver na prática do erro, das coisas erradas. É tomar um posicionamento diante de Deus, em arrependimento, em aquebrantamento. É tomar um novo rumo, uma nova direção na vida. Não é continuar todo tempo essa mesma ladainha, essas mesmas coisas. Precisamos passar verdadeiramente por um processo de mudança. E esse processo de mudança, para lidar com o pecado, tem que ter um arrependimento. Isso não é de boca para fora, não. Isso é do íntimo. É de quebrantamento de alma diante de Deus. Porque só vai haver perdão se houver arrependimento, tá? Deus está pronto para perdoar, mas tem que ter arrependimento. O verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento começa na mente, toca o coração e manifesta nas atitudes. Metanoia trabalha nos sentimentos e há diferença na ação. Eu gosto disso. Mente, sentimentos e ação. Quando a mente é transformada pelo Evangelho e por Jesus, os seus sentimentos são transformados e as suas ações são transformadas. Você pensa, sente e age. Uau! O arrependimento verdadeiro não é aquele sentimento, fizemos algo errado, lamento por isso, algo aconteceu. Não, é algo que você, no íntimo, você se aquebranta, se arrepende, e essa mudança começa na mente, nos seus sentimentos, e agora a ação sua é diferente. Você vai agir diferente. Isso, falando sobre verdadeiro arrependimento, eu estou falando de uma virada de 180 graus em nossos pensamentos e ações. Não é apenas sentir tristeza pelo pecado, é decidir abandonar o pecado e voltar-se para Deus. Não é sentir simplesmente um remorso. Quando mudamos nossos pensamentos, como está em Romanos 12 e 2, porque o verdadeiro arrependimento começa nessa mudança de pensamentos. Romanos 12 e 2, porque Deus trabalha primeiro na mente, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, porque quando essa transformação no nosso entendimento, ela acontece, aí o que vai acontecer? Você vai experimentar qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Deixa aí o texto, por favor. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E nós só vamos começar a experimentar a profundidade, o que Deus tem, quer, vai realizar e fazer, na sua profundidade, na sua essência, essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, quando houver arrependimento. Isso começa no nosso entendimento. E Deus quer que nós nos aprofundemos dentro dessa experiência. Qual é a experiência que você está tendo? A Bíblia diz que é boa, é agradável, é perfeita. Mas nós não podemos nos conformar com esse sistema, porque se nós nos conformarmos com esse sistema, a nossa mente vai estar cauterizada, bloqueada, e nós não vamos conseguir entender a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Desculpa, mas tem muito cristão com a mente bloqueada, porque estão envolvendo com o sistema do mundo, com as coisas do mundo, e estão achando que tudo está bem, tudo está mil maravilhas, e já perderam até o temor, porque nada mais faz mal. Aí não há possibilidade de nós mergulharmos
Dentro de quê? Da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque essa metanoia, essa mudança na mente, que depois parte para o íntimo e para a ação, precisa acontecer. Não é apenas sentir tristeza pelo pecado, é decidir abandonar e voltar-se para Deus. E é isso que Deus quer. Quantas pessoas que perderam esse relacionamento de intimidade com Deus, porque estão se conformando. Se conformando. A mente cauterizada. O mundo já dominou, já controlou, já nada mais faz mal. Mas para que experimenteis essa boa, agradável, perfeita vontade de Deus, nós temos que nos arrepender. Tem que se arrepender. Metanoia. Mudar de mente ou mudar de curso, direção. E quando isso acontece, nosso coração muda, nossas atitudes mudam e nossa vida muda. Tudo muda. Mas tem que ter o arrependimento, que é uma mudança dos nossos pensamentos, como está em Romanos 12 e versículo 2. Segunda coisa importante, quando nós mudamos também as nossas ações. Provérbios 28, 13, por favor. Provérbios 28, 13. Olha só. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Não leve a se prosperar pelo lado financeiro, não, tá? Leve a se prosperar pela vida espiritual. Mas o que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Tem gente que olha isso aqui e olha para o lado financeiro, mas é a sua vida espiritual. Se não houver arrependimento, não há perdão. Quando há confissão, quando há abandono, não é só confessar. No ato da ceia diz, examine o homem a si mesmo. Tem muitos que examinam. Eu preciso melhorar nisso, naquilo outro, tal. Minha vida não está... Não é só examinar, é examinar e mudar. Sabemos que está errado na nossa vida, claro, você faz uma análise aqui agora. Isso já está passando na sua mente nesse momento. Você pega pontos aí que você vê que está fora do propósito de Deus para a sua vida. Que está bloqueando a sua vida espiritual, está bloqueando o seu ministério, está bloqueando muitas áreas na sua vida. Saber, ter um entendimento que está errado, que o que você está fazendo não agrada a Deus, você tem essa consciência. Agora, confessar e deixar, e abandonar, não praticar mais, não viver mais essa vida miserável, pecadora, longe de Deus. E alcança a misericórdia. Mas o perdão só vem na sequência do arrependimento. Se continuar na mesma vida, na mesma prática, nas mesmas ações, nas mesmas atitudes, você vai continuar vivendo essa vida bloqueada. As coisas espirituais estão bloqueadas. Tudo está travado no mundo espiritual. Mas a partir do momento que você confessa e deixa, você alcança misericórdia. Aí vem a prosperidade espiritual na sua vida. Aí você passa a viver e a experimentar uma dimensão poderosa de Deus.
em áreas específicas da sua vida, que outrora estavam bloqueadas. Quando mudamos as nossas ações, significa deixar o caminho errado e escolher o caminho de Deus, viver em Jesus. Viver em Jesus. Abandonar o que é errado, abandonar o que não agrada a Deus, abandonar aquilo que quebra a lei e os princípios de Deus. Arrependimento é responsabilidade nossa. É minha responsabilidade. Analisar e ver o que está errado na minha vida e tomar um posicionamento é atitude minha. Fique esperando isso de outras pessoas, não. Até Deus está esperando esse posicionamento meu e seu, para Ele agir, para Ele mover, para Ele fazer diferença em áreas da minha vida e da sua vida. Mas quem tem que tomar atitude e arrepender do que está errado sou eu. Isso parte de mim, a atitude parte de mim. Agora, se eu quiser, eu vou continuar vivendo essa vida de engano, de mentira, de falsidade, afastada, longe de Deus. Mas se eu reconhecer, abandonar e me posicionar, decisão de arrependimento parte de mim. Até para o Espírito Santo agir em mim, eu preciso abrir o coração, para que Ele possa entrar e direcionar as minhas decisões e atitudes. Mas tem muito cristão que já expulsou o Espírito Santo muito tempo da vida dele. O Espírito Santo está triste. E a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito de Deus. E quando entristecemos o Espírito de Deus? Quando nós expulsamos Ele das nossas vidas, dando toda legalidade para um sistema contrário à vontade de Deus para a minha vida. Eu estou fechando a porta. Eu estou dizendo para o Espírito Santo: a atitude aqui quem toma sou eu. A vida é minha e eu faço o que eu quero, como eu quero. Infelizmente tem muito cristão fazendo isso. Aqui quem manda sou eu. Eu faço o que eu quero. As atitudes sou eu que tomo e eu que decido. Agora as consequências também é sua. Qual decisão você vai tomar? Você vai reconhecer, arrepender e mudar de vida, ou você vai continuar enganando quem? Deus? Enganando você mesmo? Então essa decisão, ela precisa partir de você. Porque Jesus na cruz, Ele já fez a parte dele. Pagando pelos nossos pecados, restaurando a nossa relação com Deus. Agora, precisamos arrepender. Tem gente que quer que Deus faça tudo, e Ele não quer fazer nada. Cruza os braços e acha que a responsabilidade toda é de Deus. Não quer nem tirar a pedra, né? Tem coisas que Deus tem para fazer e são milagres extraordinários na sua vida, mas Ele está esperando uma decisão e atitude sua. Essa pedra, o anjo não vai descer para tirar. É você que tem que tomar atitude e decisão. Está difícil? Peça o Espírito Santo para retornar para a sua vida. Peça o Espírito Santo para retornar para o seu coração. Porque tem um texto que me deixa muito perturbado, de Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Eu não consigo me conformar com isso. Por que o Espírito Santo está de fora, batendo na porta para entrar, se o lugar dele permanente tem que ser dentro da nossa casa? E por que ele está do lado de fora, batendo na porta, querendo entrar, se o lugar dele é lá dentro? Às vezes olha esse versículo e fala: não, isso é para o ímpio, é para a pessoa que... Não, é para muitos crentes que deixaram o Espírito Santo de fora, trancaram a porta, e que precisa agora tomar uma decisão, arrepender
que é uma decisão sua, e dizer para o Espírito Santo de novo: volta para cá, volta para dentro da minha casa, volta para o controle da minha vida, volta para o direcionamento da minha vida, volta a controlar tudo. Essa decisão é minha e é sua, para dizer: Espírito Santo, é bem-vindo. Tem um livro que diz: bom dia, Espírito Santo. Você tem que dizer: bem-vindo, Espírito Santo. Volta para o teu lugar de direito, o centro da minha vida e do meu coração, é onde tu deves estar e nunca ter saído daí. Precisamos arrepender dos pecados, receber Jesus verdadeiramente no nosso coração como Senhor e Salvador. E tem crentes aí que precisa realmente abrir o coração e dizer: Jesus, eu te aceito. Porque por atitudes e decisões minhas, eu expulsei o Senhor da minha vida. E às vezes eu estou vivendo na igreja como um mero religioso. Tem que ir na igreja, tem que estar lá. Domingo eu tenho que estar de manhã, e se der eu vou à tarde, mas eu tenho que bater meu ponto lá na igreja. Isso é papel de religioso. Não é vir por vir, não é estar por estar. É rasgar o coração, arrepender de tudo e dizer: Senhor, me perdoe. Até aqui eu tenho agido errado. Até aqui eu tenho tomado atitudes erradas. Até aqui eu tenho cometido coisas que não agradam o Senhor. Mas eu estou aqui, Senhor, me arrependo. E entregar a vida para Jesus. Não só como Salvador, como Senhor. Eu gosto de bater nessa tecla. Porque esse evangelho modismo que tem por aí só quer Jesus como Salvador, né? Coisa light aí, né? Então, meu Salvador. E aí? Quando fala Ele também é Senhor. Não, Senhor não. A minha vida é eu que tomo conta. A minha vida ninguém intromete. Como é que é isso? Jesus é Senhor, Salvador. É Ele que domina, é Ele que toma conta. A vida nossa é dEle, pertence a Ele. Agora, se Ele não está tendo prioridade na minha e na sua vida, se Ele não tem primazia, se o primeiro lugar não é dEle, está errado. Eu preciso me arrepender, me aquebrantar e dizer: Jesus, me perdoa. A minha vida é tua, as minhas atitudes, as minhas ações, tudo que eu fizer tem que ser conforme, de acordo com a sua vontade. Não é a minha, não é como eu quero, como eu penso, da minha forma. É da maneira de Deus, da forma de Deus. Três elementos importantes no arrependimento, quando analisamos sobre o arrependimento. O entendimento, a emoção e a vontade. Quando falamos do arrependimento, envolve entendimento. E esse entendimento é reconhecer os nossos pecados, ver a nossa real condição diante de Deus. Será que eu posso me posicionar e reconhecer os meus pecados e ver a minha posição diante de Deus? É duro, né? Quando a gente tem que fazer uma análise de nós mesmos e ter que apontar o dedo para nós mesmos. É muito pesado, não é? Quando eu tenho que dizer assim: errei. Ninguém gosta de assumir erros. Ninguém gosta de assumir as suas falhas. Mas é necessário. Porque a gente quer jogar culpa. É a mulher que tu me destes. É a serpente. É o diabo. É o fulano. É o pastor. É a igreja.
é a liderança. Espera aí. Vamos começar a colocar as coisas no lugar. Nós não podemos jogar responsabilidade, sendo que o posicionamento quem tem que tomar sou eu. O problema está em mim. O problema está em mim. Eu preciso colocar isso diante de Deus e dizer: Deus, fazer como Davi fez. Davi rasga, abre a alma diante de Deus e diz: olha, pequei, falhei, errei aqui, está tudo aqui, sou um miserável. E às vezes nós não nos posicionamos, as coisas não estão caminhando como tem que ser, estamos agindo de maneira errada, equivocada, e queremos continuar, mas nós temos que voltar para nós e dizer: realmente eu errei, falhei, e eu vou consertar, vou mudar a minha vida. Eu quero um ponto final nessa história. Eu quero mudar a minha trajetória, eu quero mudar a minha metanoia, a minha mente, as minhas ações, as minhas atitudes diante de Deus. Não quero mais apontar o dedão, né? Porque é fácil jogar a responsabilidade para outro, né? É fácil jogar a responsabilidade para a igreja, para o pastor, para o líder, quando o erro está em mim. Sempre arrumar um bode expiatório, né, para poder sacrificar, sendo que a atitude tem que ser voltar para mim, me humilhar, me arrepender. Somente quando nos conscientizarmos de nossos pecados é que podemos entregar as nossas vidas em suas mãos. Primeiro, eu tenho que conscientizar, e aí eu entrego nas mãos do Senhor. Arrependimento envolve emoção. Quando a pessoa entende que pecou contra Deus, seu coração é tocado e ela sente tristeza, quebrantamento, dor espiritual. Porém, essa emoção leva a uma mudança real. Olha o que aconteceu com Isaías 6:5. Isaías 6:5. Por favor. Então disse eu: ai de mim, que sou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele olha para ele e ele vê dentro dele a sua situação. Davi, Salmo 51, verso 9 a 12. Ele sente uma tristeza, um pesar por aquilo que ele havia feito. E olha qual é a expressão do Salmo 51, verso 9. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Segundas Coríntios 7, 9 e 10, por favor. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 9 e 10. Agora, folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano ou coisa alguma. 10. Porque a tristeza segundo, presta atenção, a tristeza segundo Deus opera arrependimento. Aquela tristeza que eu cometi algo errado, vem aquela tristeza, mas que me leva a agir, para colocar diante de Deus essa falha, esse erro, como Davi fez, como Isaías sentiu. Nós precisamos sentir isso, porque a tristeza segundo Deus opera o quê? A salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera o quê? A tristeza do mundo opera a morte, mas a tristeza de Deus opera
arrependimento que leva à salvação. É isso que precisamos, sentir essa emoção, esse sentimento de tristeza na nossa alma, por aquilo que temos feito que não agrada a Deus, mas essa tristeza não é para a morte como a tristeza do mundo, mas essa tristeza é para nos levar a nos arrepender, e arrepender, alcançar a graça, a misericórdia, o amor, a bondade do Deus que está pronto para me perdoar, do Deus que está pronto para me abraçar. A tristeza para o arrependimento conduz-nos ao estado onde podemos receber a palavra de Deus e sermos salvos, segundo os Coríntios, capítulo 7, o versículo 10. Que o Espírito de Deus nos leve a sentir tristeza nessa noite. Que a nossa alma esteja angustiada, triste, mas para o arrependimento em Deus que vai gerar salvação, mudança de metanoia, de vida, de posição, de postura. Não uma tristeza como a tristeza do mundo que vai levar para a morte e uma morte eterna. Que o Espírito de Deus trabalhe em nosso coração e que nós possamos sentir algo dentro de nós que nos leve ao arrependimento em Deus, porque esse arrependimento em Deus vai gerar em mim o gozo e a alegria da salvação. Volte a se alegrar em Deus, volte a sentir a presença de Deus, volte a celebrar a Deus na sua vida. E terceiro, o arrependimento envolve vontade. Apesar de decidir mudar, é tomar uma decisão consciente e abandonar o erro e voltar para Deus. Arrepender e voltar para Deus. Arrepender e voltar ao primeiro amor. É uma mudança de coração e de propósito. E sabe qual que é a iniciativa para esse ato? É arrependimento. Começa em Deus. A partir daí Deus nos mostra a nossa necessidade, nosso estado diante dele. Romanos capítulo 2 e verso 4. Romanos 2 e 4. Ou desprezas tu a riqueza da sua benignidade, a paciência e a longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Eu quero que o Espírito Santo nos sacuda aqui nessa noite. Quero que o Espírito Santo nos pegue assim, nos balance mesmo, nos confronte, porque nós precisamos estar na presença de Deus com o coração aquebrantado, humilhado. Isaías 55, 7. Há duas decisões aqui. Por favor, Isaías 55, 7. Isaías 55, 7. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é e perdoador. Deixe o ímpio, deixe o erro, deixe o pecado, deixe as coisas erradas e volte para Deus. Aqui só tem duas opções, não é? Deixar o caminho errado e voltar para Deus. Não tem terceira via. É deixar o caminho errado e voltar para Deus. Ou senão eu continuo no caminho errado, vivendo uma vida cristã como se tudo tivesse normal e não está. E eu vou viver essa vida bloqueada e travada. Mas agora, a outra opção é deixar, é abandonar tudo e voltar para Deus.
retornar para Deus, retornar para a comunhão, retornar para o primeiro amor, retornar para sentir a alegria da salvação, retornar para sentir desejo de orar mais, de buscar mais na palavra, de estar mais motivado, não vir por vir, mas ser motivado a estar na casa de Deus para adorar e louvar o nome dele. Qual a atitude que eu vou tomar? Essa escolha é minha, essa decisão é minha. Atos 2:38, Pedro chamou o povo a tomar decisão. Qual foi a decisão? Arrependei-vos. Aqui tem um convite, uma escolha voluntária. E essa escolha é para mudança. E eu parto para finalizar, dizendo o seguinte: há o poder do perdão. Arrependimento gera perdão. Se não tem arrependimento, não tem perdão. É muito evidente com isso. Duas vias. Ou eu continuo no caminho errado que eu estou, nas práticas erradas que eu estou, achando que tudo está normal, ou eu me arrependo e me converto ao Senhor. Em cima do muro não dá. Eu ia falar um negócio aqui, mas eu ia complicar os Raimundo aqui, deixa quieto, né? Não dá, em cima do muro não dá. Tem que decidir. Qual que é a decisão? Eu que tenho que tomar. Eu acho isso lindo em Deus, porque Ele não força, não obriga ninguém a nada. Eu tenho uma vantagem. Sabe qual que é a minha vantagem? É quando eu chamo o Espírito Santo para perto de mim e peço para Ele me ajudar a tomar as decisões na minha vida. Agora, se eu mandar o Espírito Santo embora, entristecer o Espírito Santo, fechar a porta da minha casa e ele estiver do lado de fora, vai ficar complicado. Mas primeiro passo, arrependimento. Você vai trazer para perto de você a presença do Espírito Santo, porque ele vai te ajudar. Se ele está batendo, abra a porta. Diga: meu amigo, entra. Entra, seu lugar é aqui dentro da casa. Seu lugar é na minha vida. Vem estar comigo. Vem estar junto de mim. Onde há arrependimento verdadeiro, há também o poder, perdão de Deus. E entendemos que o arrependimento não vem sozinho, né? Ele vem acompanhado pelo perdão. 1 João 1:7-9. E eu já quero orar com vocês e partir para a sequência aqui do trabalho. 1 de João 1:7-9. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessar os nossos pecados, Ele é fiel, justo, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Tem o 10 para finalizar? Tá bom, até o 9, tá? Deixa. Deus nos perdoará se confessarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, gente. Fica de pé, por favor. Eu louvo muito a Deus porque essa mensagem ainda é viva muito hoje. Deus ainda chama pessoas ao arrependimento para encontrar o perdão, a graça e uma nova vida. Isaías 1:18 diz assim: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. 2 Coríntios 5:17, assim que se alguém está em Jesus Cristo, nova criatura é. Coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Vocês entenderam? Se alguém está na igreja, no pastor, se está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Como está a sua vida? Deus não procura pessoas perfeitas, mas Deus procura corações arrependidos. Corações arrependidos.
porque não somos perfeitos. Pessoas com coração arrependido, que confessam e mudam de vida. E Deus, sendo Deus, Ele está pronto para perdoar. Basta confessar, abandonar e abrir o coração inteiramente para Jesus. Eu quero orar com você. Não sei se depois dessa palavra alguém vai ter coragem de vir aqui na frente, mas pelo menos um apelo eu quero fazer. Talvez você está aqui, você está distante dos caminhos do Senhor. Hoje é dia de você voltar. Hoje é dia de você renovar a sua aliança. Hoje é dia de você vir para Jesus. Chega, você já perdeu tempo demais. É um tempo de mudança, os dias estão abreviados, Jesus está voltando. Jesus está às portas. Deixa todo o embaraço que está te prendendo. Vamos correr a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Se tiver alguém que quer renovar as suas alianças, a sua aliança com Deus, quer entregar a sua vida para Jesus, você sente que está distante, quer voltar hoje, por favor, dê um passo aqui. Deixa nós orar com você. E Deus nos trouxe essa palavra hoje, não para nos envergonhar, mas para nos confrontar, e precisamos ser confrontados, para nós mudarmos nosso posicionamento, a nossa vida diante dele. Aí é onde você está. Eu quero orar com você. Se você sentir vontade de vir aqui, pode vir. Pode dar um passo aqui diante desse altar, com muita humildade, com muito quebrantamento na sua alma, porque é isso que Deus quer. Sabe o que é vergonha? Vergonha é continuar refém do diabo. Vergonha é continuar pecando, achando que tudo está bem e onde não está. Continuar na prática do erro, sabendo que está errado e não querer se consertar. Mas você tem uma oportunidade hoje de sair daqui com a sua vida transformada. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Se você quiser e sentir de dar um passo e vir aqui, se humilhar, se aquebrantar diante do altar, você tem oportunidade para isso. Se você precisar de ajuda, estamos aqui, queremos abraçar você, ajudar você, aconselhar você, estar junto com você. Tem coisas que nós confessamos para Deus, está resolvido, mas tem coisas que nós precisamos um dos outros. Eu quero orar, que o Espírito de Deus tenha toda a liberdade no seu coração. Talvez você está aqui e quem sabe você expulsou o Espírito Santo da sua vida. Misericórdia, misericórdia. Fale com o Espírito Santo agora. Feche os seus olhos. Diga para o Espírito Santo: por favor, Espírito Santo, me visita aqui agora. Me visita aqui agora, Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo fluir. Deixa o Espírito Santo fluir. Espírito Santo, tu tens liberdade aqui agora. O que nós precisamos é de aquebrantamento, é de humilhar, é de aquebrantar, é de prostrar diante do Senhor, dizer: eu sou isso mesmo, estou aqui para mudar, quero mudança, quero transformação. É se aquebrantar. Não é ficar aí achando que tudo tá bom, tudo tá certinho, sua vida tá uma bagunça. Motivo da minha alegria. Viver de aparência, chega. Temos realmente que viver um genuíno evangelho. E um genuíno evangelho é mudança de metanoia, de mente, de atitude, de ação. Uma vida transformada em Jesus. Vou te alegrar. Você quer? Decisão sua de se posicionar. Eu quero te tocar. É sua, é você que se posiciona. É você que tem que decidir. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Queremos ser transformados.
precisamos, Senhor, viver uma vida vou te alegrar. verdadeira na tua presença. Eu quero te Traga, Senhor, arrependimento nesta igreja, quebrantamento de coração, poder te abraçar, que vidas possam se prostrar, se aquebrantar diante de ti, reconhecendo que tu és